Graça e paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham aqui para mais um podcast à mesa. E hoje uma convidada muito especial, ela tem 22 anos de idade, é estudante de Química e ela tem como hobby patinar e ler. Ela é vice-líder dos jovens, é uma das preletoras mais amadas aqui no Ministério Nova Vida. Eu estou falando dela mesmo, gente. Nicole Maito. Olá, Nicole, seja bem-vinda aqui ao podcast à mesa. Muito obrigada. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é um tema mundialmente preocupante para a sociedade como um todo e também atinge muitas pessoas no meio cristão. Nós vamos falar hoje sobre um tema forte que tem atingido muitas famílias, muitas pessoas. E eu queria que você discorresse um pouco comigo sobre esse tema, que é o tema sobre ansiedade e também sobre depressão. A gente tem muitas coisas, muitos dados estatísticos preocupantes. E assim, eu queria que você contasse um pouco da sua vivência com essas situações. Se você é ansiosa, se você sofre de ansiedade, se já sofreu, se já teve depressão, como é que se deu isso tudo, tá bom? Então a gente vai conversar um pouco, porque eu tenho certeza, tem muitas pessoas que vão assistir e vão observar pessoas que estão passando por essas dificuldades, que através do teu testemunho de vida, das coisas que você passou, vão ser alcançadas pelo Senhor Jesus e vão encontrar nele a cura. Amém. Amém? Amém. Pode contar assim, um pouquinho da sua história. Fica à vontade. Sobre todos esses assuntos, acredito que eu fui entender melhor muito depois, muito depois, na época que eu diria que foi o auge que eu tive depressão, ansiedade, essas coisas. Eu não fazia ideia do que era. Não era tão falado assim. Você lembra de quando você sentiu que estava depressiva? Foi na adolescência? Foi na infância? Você lembra essa fase? Foi quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, com 15 anos. E foi num dia que eu estava na cozinha com a minha avó. E aí, por alguma razão, a gente estava falando sobre alguma coisa. E eu comentei para ela que, sei lá, eu não via muito sentido na vida. Que eu sempre me sentia muito triste, muito vazia. E aí foi a primeira vez que ela olhou para mim assim e ela falou: sério? Desde quando você se sente assim? E a partir daquele momento a gente foi conversando, eu fui falando, que até o momento eu nunca tinha falado com ninguém sobre isso, principalmente da minha família. Então a gente foi conversando e depois ela falou: tem uma irmã lá na igreja que ela é psicóloga, eu vou falar pra sua mãe, eu vou pagar pra você ir lá. E aí eu morrendo de medo, mas mesmo assim eu falei: tá bom. E aí minha avó falou com a minha mãe, e aí eu fui. E aí, ela não conseguiu pagar por muito tempo, porque a gente não tinha tanta condição. Você fez um acompanhamento com a psicóloga? Foi durante só 3 meses, porque após isso eu não conseguia mais pagar, né? E aí, até a psicóloga falou que, tipo, mesmo que eu não pudesse continuar, a única coisa que ela poderia dizer é que eu tinha tido depressão, né? Que eu contei um pouco da minha vida, as consultas, né? E aí ela pôde dar o diagnóstico que eu tinha tido depressão, que eu ainda tinha algumas dificuldades ainda, que eu tinha passado pela pior parte e que hoje eu estava melhorando, mas que eu tinha tido sim. E aí foi a primeira vez que eu tipo, caramba, então era isso que eu tinha. E assim, você pode citar pra gente, pra quem tá nos assistindo agora, um sintoma dessa depressão? Sim, acho que teria várias coisas, mas uma das coisas que eu vejo também em outras pessoas, que acontecia muito comigo, é a perda de prazer em fazer qualquer coisa. Parece que tudo perde o sentido. Então, as coisas que você achava que gostava, parece que já não faz diferença para você. Se as pessoas estão se afastando de você, você também não tá nem aí, você só existe. Eu não conseguia falar direito, né? Não conseguia me expressar muito bem, então uma das coisas que eu fazia muito era escrever. Então, acho que ainda hoje, quando eu leio as coisas que eu escrevi, o que eu mais falava era que eu parecia que eu estava me assistindo da tela de uma televisão.
Parecia que eu estava assistindo a Nicole viver. Então era essa sensação, sabe? De que eu não estava vivendo a minha vida. Eu estava só sobrevivendo. E às vezes sobreviver já era um esforço muito grande. E você conseguia ir para a escola, tocava a vida normal, mesmo com essa sensação de que não valia nada a pena. Porque muitas pessoas que passam por essa situação, e eu já passei, eu consigo enxergar exatamente isso. Que parece que nada vale a pena, parece que você não encontra razão de viver. Eu acho que essa seja a palavra mais forte. Você conseguia ir para a escola, você ia para a igreja? Como é que era a sua vida nesse período difícil? Eu sei que uma das formas que eu lidava com aquilo, mesmo sem entender muito, era que eu estudava muito. Então, foi o contrário, porque de alguma forma eu encontrava que era a única coisa que eu sabia fazer bem. Porque na escola eu meio que tinha algo, sabe? Eu era a aluna inteligente, eu era a que tinha facilidade. Então, eu meio que me apoiava naquilo. Se é a única coisa que eu sei fazer, então eu vou me dedicar ao máximo para isso. Porque era a única coisa que eu sentia que eu sabia fazer direito. E ao mesmo tempo eu não queria decepcionar as pessoas ao meu redor. Então, meio que eu tentava ignorar tudo aquilo. Mesmo eu me sentindo assim, eu fingia que nada estava acontecendo e seguia a minha vida. Tanto que para as pessoas ao redor, talvez até achassem que tinha algo de errado comigo. Mas talvez não pensasse que era depressão, que eu estava com alguma coisa. Quando eu sentia algo mais assim, era na hora que eu ia dormir, quando eu estava sozinha. Quando parava para refletir na vida. E como sempre esses momentos eram difíceis, então quando estava de noite, eu sempre estava no celular assistindo alguma coisa. Eu sempre estava fazendo coisas para evitar pensar nessas coisas. Eu sempre fugia do assunto, tentava não pensar nisso. E acho que o que me fazia ainda fugir um pouco da realidade era escrever. Muitas vezes orar, chorar. Você escrevia sobre essas situações cotidianas? Sim, escrevia muito. Porque eu não sabia falar sobre aquilo. Toda vez que eu chegava perto de falar alguma coisa, parecia que vinha um nó na minha garganta e eu começava a chorar e aí eu não conseguia. Eu tinha muita vergonha de chorar. Eu pensava, nossa, que pessoa fraca sou eu. Pareço uma pobre coitada. Então eu não gostava de falar sobre aquilo porque eu sempre acabava chorando. Então a minha única forma de falar sobre aquilo era escrevendo. Tanto que quando eu fui na psicóloga, para eu começar a falar com ela, eu mostrava meus textos para ela. Falava, eu escrevi sobre isso. E aí ela lia e a gente conversava sobre aquilo. Porque eu não conseguia falar nada. Eu acho interessante você falar sobre tudo isso. E principalmente você falou assim, que você focava naquilo que você achava que era melhor, que eram os estudos, né? Quando eu passei por um ano, para mim, que eu marco como o pior ano da minha vida. Eu era da igreja, eu era do louvor, eu trabalhava na obra de Deus, eu era um jovem normal e de repente me vi do ano de 95 para o ano de 96, acho que você nem era nascida ainda, com certeza não, né? Eu me vi numa profunda tristeza, parecia que não tinha saída para minha vida, eu olhava para as pessoas ao meu redor e falava, por que está todo mundo feliz? Eu sem sentido. E aí eu foquei naquilo que eu era melhor à época. Tocar. Eu ia para a igreja, eu não via a hora de chegar o momento de ir para o culto, porque era um ambiente onde eu conseguia esquecer aquele momento difícil que eu passava. Sim. E naquele tempo não tinha essa ajuda toda, não conseguia um psicólogo, não conseguia ajuda. Até pensei que estava com situações assim... fiquei com dificuldade para respirar e eu até consegui uma consulta na época e o médico falou, não, o que você tem é ansiedade muito forte e depressão. Era uma sensação de taquicardia, aceleração do pulso, batimentos cardíacos, parecia que eu ia infartar, era essa a realidade, e chorava o tempo inteiro. Quando chegava alguém, aí eu parava. Não sei se acontecia isso com você. Sim. De chorar. Eu acho que a pessoa depressiva, ela fica quase desidratada de tanto chorar. E não é verdade? Sim. Então, talvez muita gente que está assistindo agora a gente está passando por isso. Está passando por essas dificuldades. Por isso que é bom um testemunho de alguém que
conseguiu sair disso e lembrar que isso é uma luta constante. Sim. Você sai, você volta a ver algo na sua vida, você volta a ter algo na sua vida, mas você luta constantemente contra aquilo. Sim, eu sei que às vezes falar sobre essas coisas, tipo, a pessoa apareceu, aí você não tô chorando mais, essas coisas, acho que principalmente porque você não sabe se a pessoa vai entender o que tá acontecendo. Principalmente porque às vezes você tem um passado, você tem uma reputação, algo que tipo, as pessoas estão acostumadas a ver e de repente você não se vê mais como aquela pessoa, você não se vê mais capaz de ser aquela pessoa, de fazer o que você fazia antes. Então vinha, pelo menos pra mim, vinha muito essa sensação de que as pessoas não iriam entender. E até teve momentos em que eu cheguei a tentar comentar e vinha aquela coisa assim, tipo, você tá exagerando, não é tudo isso. Você vai superar, pensa em coisas boas, que isso vai passar e tudo mais. É verdade. E aquilo fazia piorar mais ainda, porque eu sentia que a pessoa não estava entendendo o que estava acontecendo, que não era simples assim. E aí eu me sentia ainda pior, porque eu pensava, caraca, eu sou muito fraca, porque a pessoa falou que é só fazer isso e eu não tô conseguindo fazer só isso. É porque realmente não tem um manual de como passar por isso. Cada um tem uma expectativa, né, de passar, cada um tem uma dificuldade. O que a gente pode passar para as pessoas que estão nos assistindo agora é uma palavra: não desista. Sim. Não pode desistir. Cada um vai vencer a sua maneira, né? E existe uma relação muito próxima do ansioso com o depressivo, com aquele que é estressado, né? De acordo com o pastor que eu considero um grande homem de Deus, eu ouvi esse final de semana ele falando sobre a depressão e as dificuldades que a gente tem por coisas do passado, né? A ansiedade é a preocupação pelo futuro e o estresse é a preocupação pelo presente, ou seja, a gente está envolvido num mundo que é uma loucura, uma correria desenfreada, as pessoas buscando a felicidade e elas estão trabalhando demais, fazendo tudo aceleradamente para alcançar logo esses objetivos de vida e acaba caindo em situações, em armadilhas como a depressão, como a ansiedade e muito mais, não é verdade? Sim. E eu sei que uma armadilha que o diabo se aproveita, né? De todas essas situações. E eu sei que em muitos momentos, quando eu me via sentindo que as coisas não faziam sentido, que eu não tinha mais prazer nas coisas, começaram a vir muitos questionamentos. Então, tipo, pra que eu estou aqui? Então, quem sou eu? Que diferença eu faço? E aí vinha muitos pensamentos de que tudo seria resolvido se eu não tivesse nascido. Tudo seria resolvido se eu não estivesse mais aqui. Porque eu pensava... Porque os meus pais se divorciaram antes de eu nascer. E eu pensava, caramba, talvez a minha mãe não teria sofrido ao criar uma filha sozinha se eu não tivesse nascido. Talvez o meu pai não tivesse que ficar sofrendo financeiramente para pagar pensão se eu não tivesse nascido. É onde o diabo vai... Ele não tem dó mesmo, não, né? Exatamente. Ele não tem dó da pessoa que está assim. Ele vai aprofundando as armadilhas para destruir a pessoa. Exatamente. E parece que vai cada vez minando e cada vez... Como você já não consegue ser mais a mesma pessoa, como você não consegue mais encontrar um motivo para fazer as coisas, você não faz as coisas tão bem, você já não consegue ser aquela pessoa agradável de se estar perto, porque uma pessoa que está sempre triste ou sempre reclamando de alguma coisa, não é bom estar perto dela. E principalmente se você porque eu era uma criança muito alegre, uma criança muito criativa, que inventava muita coisa. Eu era tipo a líder do grupo, inventava várias brincadeiras e de repente eu estava num quarto, não queria mais falar com ninguém, só ficava no celular. Quando estava perto das pessoas, estava com cara feia. Odiava encontro de família, odiava estar com as pessoas, odiava... Já se isolou. Se tivesse 3 pessoas, já era uma multidão para mim. E aí eu encarava quem eu era antes e olhava agora e eu pensava, caraca, eu não consigo fazer nada direito mesmo. Eu estou decepcionando todo mundo. E mesmo que por fora eu estivesse, às vezes, respondendo mal, tipo...
mas é assim que eu sou mesmo e tudo mais. Vocês não me entendem. Eu falava isso pra fora, mas por dentro depois eu pensava, caraca, eu não consigo falar, não consigo tratar bem a minha família. E vem aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que eu não faço nada certo, de que tudo tá dando errado por minha culpa, que se eu fosse qualquer outra pessoa daria certo. E aí vem um sentimento atrás do outro, priorando, até que você pensa, realmente seria muito melhor se eu não estivesse mais aqui. É isso que acontece com muita gente, né, Nicole? A pessoa acha que ela está atrapalhando a vida dos outros. E o diabo vai lançando esses pensamentos. Um pastor também que eu tenho uma admiração por ser um homem de Deus, certa vez ele falou uma palavra que mudou muito a minha maneira de pensar sobre pensamentos que o diabo lança sobre as nossas vidas. Ele falou assim, em certa ministração, sabe o que é dardo inflamado do maligno? É quando ele lança pensamentos que você não acredita naquilo. Você está pensando em coisas que você não acredita, que não é o seu posicionamento de fé, que não é a sua maneira de pensar sobre a eternidade, sobre Deus, sobre as coisas aqui da terra. Esses são dardos inflamados do maligno, porque você tem que lutar contra isso, né? E é muito forte a batalha no campo da mente. E tem muita gente hoje enfrentando esse tipo de batalha. Tem muitas pessoas hoje passando por essas situações e vivendo igual você estava vivendo. Uma criança que era feliz, criativa, agora dessa maneira, né? Quantas pessoas não estão vivendo assim? E Nicole, você chegou a usar algum tipo de medicação para tratamento ou não chegou nesse ponto? Não, porque eu só fiz o tratamento por 3 meses, né? E ainda estava no começo, a gente ainda estava no início da conversa, então não chegou a um ponto de falar se eu ia precisar ou não. Então realmente não consigo dizer se eu precisava. Mas quando eu estava na psicóloga eu já estava muito melhor, porque antes eu estava muito pior. Então é até difícil dizer se eu ia precisar ou não. Então nunca cheguei a tomar nada, não. Nunca precisei, não. Porque muita gente hoje só consegue controlar essa situação, que a depressão ela tem várias vertentes. Ela tem a vertente fisiológica que a pessoa tem que observar, né? Porque ela precisa de algum tipo de medicamento, porque há um desequilíbrio hormonal, né, que atinge a área emocional e também a área espiritual. Hoje, alguns anos atrás, o cristão tratava esse tema de ansiedade e depressão como uma coisa apenas demoníaca. É um demônio que está ali. Hoje a gente sabe que existem questões fisiológicas. A pessoa precisa estar com uma descompensação em alguma área da vida, né? Está descompensada e ela precisa reverter esse quadro. Mas ainda existe um percentual muito grande da depressão, principalmente, na área espiritual. E é isso que as pessoas precisam muito entender. Sim. Né? Precisam entender para saber como lutar. E é muito importante, eu vou falar para você que está nos assistindo, procurar um psicólogo, procurar alguém que vai te ajudar, porque é muito bom, olha aí, você procurou uma psicóloga, conseguiu fazer um acompanhamento ali de 3 meses que já te ajudou, né? Sim, muito. E ajuda muita gente. Sim, né? E eu sei que não tem como realmente tratar a depressão como apenas um ponto específico, tanto que se eu for tentar falar o que foi que me fez melhorar, não consigo resumir, foi isso. Foi um dia após o outro, uma coisa ali, outra coisa ali, e envolveu tudo, porque desde que, não sei se foi 4 ou 6 anos que eu fui diagnosticada com hipotireoidismo, né? E um dos efeitos colaterais dessa doença é depressão, né? E também tinha quesito que um dos períodos que piorou a minha depressão foi quando eu parei de fazer esporte,
porque eu fazia ginástica, depois eu fui fazer luta, então foi um período que eu não tava fazendo Sério? nada além. Que tipo de luta que você fazia? Taekwondo. Olha, que legal. Então, tipo, eu tinha parado, então eu tava sempre escola, casa, escola em casa. E quando eu tava em casa era sempre... Eu sempre ajudava a minha avó, porque minha mãe trabalhava muito, então eu ficava ajudando a minha avó a cozinhar, limpar a casa, a cuidar dos meninos que destruíam a casa toda. Então, era sempre estresse atrás de estresse. Então, certas coisas naturais acabam dificultando muito mais ou a piorar, ou dificultar a melhora. Mas sempre teve a questão também espiritual, e Deus sempre foi o meu amigo, desde sempre, porque... Legal. Eu lembro que desde criança, mesmo sendo uma criança alegre e criativa, eu acho que eu já tinha depressão. Porque eu lembro que... Acho que antes de 8 anos eu tenho duas memórias. Uma boa e uma feliz, né? Uma delas foi que eu tava brincando na rua com meu irmão. E esses momentos eram raros, sabe? Porque a minha mãe não tinha muito tempo. Então, quando ela tinha tempo, ela tentava brincar com a gente e tudo mais. E aí eu lembro que eu andava de um lado pro outro na rua, de bicicleta. E eu sentia uma tristeza tão grande, eu pensava, caramba, era pra eu estar feliz nesse momento. É um momento raro que eu tenho com a minha mãe, de estar me divertindo aqui, e eu não consigo me sentir feliz. E eu chorava, assim, sem entender o que estava acontecendo, sem entender o porquê que eu estava triste, sabe? Então eu tinha muito isso quando eu era criança, mas eu não entendi o que era que estava acontecendo. Tanto que eu tenho, às vezes, memórias, assim, de eu estar... Eu sei que é menos de 8 anos, porque minha mãe ainda não tinha se casado de novo. E aí eu lembro que eu dormia nos quartos da minha avó. E aí eu dormia e eu me dava vontade tão grande de chorar. Eu ficava desesperada, pensando... O que está acontecendo comigo? Por que eu me sinto tão só? Tão triste com tudo isso? E aí eu só dormia, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu não sabia nem conversar sobre isso. Em um outro momento, ainda criança, eu lembrava... Eu tava sentindo aquela tristeza de novo. E aí eu lembrei que a minha avó falou pra mim que eu podia convidar Jesus para morar no meu coração. Que ele me amava e que ele poderia cuidar de mim. E que sempre que eu precisasse, eu poderia falar com ele. E aí eu lembro que nesses momentos em que eu tava completamente triste, eu lembrei do que ela falou. Aí eu fui lá com uma criança inocente e falei, Senhor... Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador e eu quero que você venha morar no meu coração. Glória a Deus. E eu lembro que naquele momento, eu senti uma paz tão grande. É como se alguém tivesse arrancado toda aquela tristeza de mim na hora. E eu pensei, caraca, ele é de verdade, ele é real. Então, mesmo que eu não conseguisse falar com as outras pessoas, mesmo que eu precisasse escrever, acho que foi até algo que Deus me entregou. Escreva, já que você não consegue falar. Mas eu sempre conversei com Deus. Mesmo que eu não soubesse ouvir a voz dele, mesmo que eu não conseguisse ler a Bíblia. Tanto que eu acho que eu só virei crente realmente muito depois, mas eu conhecia a Deus lá no início. E ele era a única pessoa que eu sentia que me entendia. Que eu falava, e eu não sentia ele falando que eu era uma criança. Que eu tava exagerando. Porque o que eu sentia muito era que a vida das pessoas era muito pior do que a minha. E eu pensava, que direito eu tenho de achar que a minha vida é difícil? De que eu tô triste? As pessoas estão passando por coisas tão piores do que eu. Acho que eu tô só exagerando. Eu tô querendo me vitimizar. Tô querendo piorar as coisas. Sendo que a minha vida é boa. Eu tô reclamando de quê? Por que eu tô me sentindo triste sem razão? Eu sou uma pessoa ingrata. Sendo que as pessoas passaram por coisas tão difíceis. Eu tenho uma família que me ama. Mas, mesmo quando eu reclamava com Deus sobre o que eu estava sentindo, sobre as coisas que aconteciam ao redor, eu não sentia que ele olhava para mim e me julgava. Eu sentia que ele realmente me ouvia, me escutava e me amava, Amém. Apesar de todas as situações. Então, foi isso que me salvou. Porque quando eu olho assim por tudo que eu vivi, todas as coisas que aconteceram, por eu ter acontecido isso comigo tão nova, então, tipo... Isso é eu com menos de 8 anos. Eu fui ir numa psicóloga com 15 anos. Então foram vários anos passando por isso sem saber o que fazer. E eu não sei o que teria sido de mim se não fosse Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu fico feliz demais de ouvir. É uma história assim emocionante. Uma criança orar e sentir Deus
pertinho, arrancando aquela dor. E depois convivendo com as sequelas de tudo aquilo e vencendo. Eu acho que a coisa mais extraordinária é isso. Vencer. Ter aquela sensação, poxa, eu lutei, falar igual a você, caraca, eu lutei e eu estou aqui. E eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando está sendo tocado. Sim. Está sendo tocado. Eu sei que para muitas pessoas, às vezes até para mim, teria sido mais fácil se eu tivesse tido mais ajuda, se eu tivesse tido pessoas que perceberam que havia algo errado, né? Então, às vezes eu não precisava ter passado tantos anos até que algo acontecesse, tanto que ainda hoje eu ainda passo por situações por ter passado tanto tempo assim. Então, até Deus conseguir virar a chave assim na minha mente de que Ele não me fez escrava de muitas coisas, de que eu não sou uma pessoa rejeitada, que eu sou uma pessoa amada, que eu sou especial. Deus teve que trabalhar muito, muito, que às vezes, se tivesse conseguido ajuda lá no início, eu não precisaria ter tido tantas dificuldades, mesmo depois de adulta, mesmo ainda hoje. Então, assim, Deus, ele faz o milagre dele, mesmo quando a gente não tem recursos nenhum. Mesmo quando você é uma criança, mesmo quando você não tem as palavras, quando você não tem as pessoas certas para te ajudar. Como eu era muito tímida, as pessoas não se aproximavam muito de mim, né? Porque sentia, nossa, acho que ela é muito metida, acho que ela vai me tratar mal, muito grossa. Mas era porque eu morria de vergonha das pessoas, eu não sabia conversar, não sabia falar. Porque eu não desenvolvi isso, né? Que eu me afastava muito das pessoas. Então, eu não era muito próxima das pessoas da igreja. Então, assim, eu não tinha recursos nenhum para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, Deus é esse farol, sabe, meio à escuridão, de que ele faz o milagre dele mesmo que as suas circunstâncias não sejam adequadas, sabe? Então, talvez para algumas pessoas, e eu oro para isso, para que eu possa ajudar as pessoas, sabe? Assim, mesmo que eu não possa ter tido tanta ajuda assim no início, que eu possa ser luz para a vida de alguém. Se o meu filho em algum momento sentir isso, que eu possa ter o discernimento de poder conversar, poder ajudar, poder apresentar Deus para ele. Então, assim, eu vejo muito essa situação como uma forma assim de ter empatia também por outras pessoas, pensando, caramba, eu não quero que as pessoas passem pelo mesmo que eu não quero que elas se sintam desamparadas, sem saída, sem ter uma esperança, sabe? Porque às vezes teria sido muito mais fácil para mim. E às vezes a gente deixa, às vezes, pessoas difíceis se afastarem, a gente afasta essas pessoas, mas uma pessoa difícil, ela sempre carrega várias coisas, um passado difícil, verdade, várias lutas internas. Uma pessoa saudável, com tudo certo, ela não é uma pessoa difícil. Então, assim, quando às vezes eu vejo um adolescente ou uma criança muito rebelde que tá, sabe, que parece muito imperativo, parece que tem alguma coisa naquela criança, eu já fico muito preocupada, será que tá tudo bem? Porque a criança, o adolescente, muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo com ele, ele não sabe quem ele é, não sabe discernir as emoções direito, então assim, ele apenas reage. Ele está sentindo algo esquisito, está se sentindo mal e ele apenas reage conforme aquilo, mas ninguém sabe o que está realmente acontecendo lá dentro, o que o diabo está se aproveitando daquelas circunstâncias. Então eu vejo, por mais que tenha sido difícil, eu colho os frutos de tudo que aconteceu e eu uso muito isso para amar mais as pessoas e poder de alguma forma ser de alguma ajuda, né? Para que elas também tenham esperança em tudo isso. Amém. Eu acho que mais interessante no estudo, Nicole, eu não sei se você chegou a pensar nisso, eu pensava muito assim, meu Deus, mas por que eu? Por que eu fui escolhido para ter isso? Ninguém na minha casa teve isso. Ninguém teve. Talvez você tenha vivido uma situação muito parecida. Hoje, quando eu atendo pessoas no gabinete que chegam depressivas, eu sei como tratar, eu sei como entender
Essa é a palavra certa. Eu sei como... Eu sinto o que a pessoa sente. É o que você falou, empatia. Eu sei que é difícil, por isso que eu compreendo as pessoas. Uma das coisas assim que me fizeram sair dessa situação toda, além de ir para a igreja, que eu amava ir, amava tocar, amava estar envolvido, eu me envolvi ao máximo nisso. Eu estava estudando, foi um ano difícil para mim, que eu só reprovei uma vez, que foi esse ano, exatamente em 96, eu não conseguia ir para a escola. Tinha muita dificuldade. Na época ninguém falava sobre bullying, mas já existia muito naquele tempo. Eu era muito magro, né? Então as pessoas zombavam de mim porque eu era muito magro. Olha que coisa aí. E não se fazia nada, não se tinha toda essa repercussão que hoje a gente tem. E eu lembro que uma das coisas que me fizeram começar a ter uma melhora foi uma busca espiritual constante, entender o amor de Cristo, entender que Ele me amava, apesar de todas as circunstâncias, Ele continuava me amando. E assim, naturalmente, eu fui buscar alguma coisa para preencher minha mente. Eu gosto muito de futebol, então o futebol sempre foi na quarta e no domingo. Não tinha TV a cabo naquele tempo nem nada, então a gente assistia na quarta. Então quarta-feira era um dia de descanso mental para mim. Começava a assistir o futebol, naquele tempo o Vasco da Gama, que é o meu time, um grande time desse país. Ainda era muito forte, não como os dias atuais, né? Mas isso é para um outro podcast. Mas eu gostava muito de assistir futebol, então aquilo ali, de certa forma, trazia um alívio muito grande naqueles momentos. E aí eu fui lutando, e eu sei que eu consegui sair dessa, eu consegui reverter o quadro, eu consegui voltar a ter a alegria de viver. Depois disso eu passei muitas outras coisas, muitas outras dificuldades, mas eu estava preparado para aquela situação. Não sei se você consegue se sentir assim. A gente passa por outras dificuldades, sim, a gente passa por outras aflições, que é normal da vida. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas a gente tem uma coisa: bom ânimo. A gente consegue vivenciar essas situações com bom ânimo, né? Eu acredito que isso aconteceu muito com você. E hoje, Nicole, quem vê a tua história, quem está assistindo agora, quem está mandando para alguém, você vai compartilhar com alguém esse podcast, vai trazer uma palavra de alívio para muitas pessoas. Eu tenho uns dados aqui que são alarmantes, ó. A ansiedade é a condição de saúde mental mais prevalente no mundo. Não há nada que atinja mais a saúde mental da população no mundo inteiro que a ansiedade. E o que é a ansiedade, como eu falei agora há pouco? É a preocupação pelas coisas futuras. Hoje todo mundo quer trabalhar, quer ter um carro, tem que ter uma casa, tem que ter isso, porque a pessoa só venceu na vida se tem coisas palpáveis. Mas muitas pessoas acabam entrando numa situação que elas muito dificilmente conseguem sair. Aí tem descargas de ansiedade, de depressão, torna-se uma pessoa depressiva, que está sempre de mau humor, sempre dificuldade. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde estimou que 264 milhões de pessoas sofrem de transtornos decorrentes da ansiedade em todo o mundo. Ou seja, é um dado alarmante, é um dado difícil de... Gente, isso dá muito mais do que a população brasileira. O último censo demográfico constou que a população brasileira está em torno de 206 milhões de pessoas. Ou seja, nós temos aí mais do que a população brasileira inteira sofrendo com transtornos causados pela ansiedade. Você tem como perceber isso mesmo. Qualquer lugar que você vai, você sempre vai conhecer alguém que tá tomando remédio, que tá ansioso, que tá passando por alguma coisa. É difícil você encontrar pessoas que estão saudáveis.
Porque as pessoas estão correndo demais atrás de bens materiais. E o ser humano não foi feito para essa loucura. Se você analisar as nossas gerações passadas, elas tinham um ritmo de vida bem menos acelerado. Tanto é que meu pai está com 88 anos aí de boa. Será que a gente chega nessa idade? Eu percebo também toda? Que não só de bens materiais, mas a aceitação, que tem causado muita ansiedade, principalmente entre os jovens. Então, quando você estava falando que você não estava conseguindo ir muito para a escola, e eu me lembrei o porquê que eu gostava de ir para a escola, não só porque eu gostava de estudar, né? Não sei nem se eu gostava de estudar, é só porque eu tinha um pouco mais de facilidade. Mas era porque eu me sentia alguém importante. Porque os meus amigos me achavam uma pessoa super legal, super radical. Então, assim, eles achavam a Nicole o máximo. E, assim, eu ficava pensando, cara, é aqui que eu me sentia bem, sabe? Eu odiava ficar em casa, porque em casa eu era a que não conseguia limpar a casa, que não arrumava o quarto, que não estava fazendo isso e aquilo. E na escola eu era o máximo, sabe? Mas por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Então eu fazia de tudo para que as pessoas me aceitassem, para que as pessoas me amassem, para que elas vissem uma Nicole que não existia, mas que eu queria que elas vissem. Tanto que quando eu estava lá no 9º ano, eu lembro que eu escrevi um texto pensando, será se um dia eu mostrar quem eu realmente sou, o que tem dentro do meu coração, será que vai sobrar alguém como meu amigo? Porque hoje eles amam a Nicole que eu construí, a Nicole que eu mostro para eles. Aquele estereótipo ali, né? Exatamente. Mas essa não é a Nicole de verdade. Será que eles me amam de verdade mesmo? Ou eles amam a imagem que eu construí? Mas eu não queria ser rejeitada, eu queria ser amada, eu queria pertencer a alguma coisa, então eu continuava. Então, para mim, a escola era o meu refúgio, porque lá estava o meu grupinho, estavam as pessoas que me achavam legal, e em casa não. Em casa não era essa pessoa legal. Então, assim, foi talvez o que você comentou de aquele momento em que Deus encontra o seu coração e você entende que você é amado. Foi isso que mudou tudo mesmo. E eu diria que, eu consegui entender isso quando tinha o quê? 19 para 20 anos. Então, assim, não foi daquela criança que aceitou a Jesus com menos de 8 anos até eu conseguir entender isso, foi lá para os 19 e 20. Porque eu estava tão acostumada a criar uma imagem para que as pessoas me amassem, para que elas me aceitassem. Eu tinha tanto medo das pessoas me abandonarem, das pessoas não gostarem de algo que eu falei, delas ficarem chateadas comigo. Eu faltava morrer se alguém ficasse chateado comigo. Então, assim, eu levava isso também pro meu relacionamento com Deus. Eu pensava, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim para que Deus me ame. E aí teve, na adolescência, que foi o pior período em que eu amava Deus, eu conversava com Ele, mas eu não conseguia fazer as coisas do jeito que Deus queria que eu fizesse. E eu me afastava muito mais de Deus por causa disso, porque eu via que eu fazia as coisas que não é do jeito que Deus queria, e eu pensava, não, eu não tenho direito de estar perto de Deus. Como é que eu falo que eu amo a Deus se eu faço isso e aquilo e eu chego na cara de pau falando com Ele como se nada estivesse acontecendo? Então, assim, eu lutei por vários anos pensando, eu não mereço o amor de Deus, não mereço isso, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mesmo no início, eu tendo recebido aquele amor, eu ficava o tempo todo dando aquele amor como se fosse algo condicional. Se eu fizesse isso e aquilo, Deus me ama. Então só foi quando eu tive 19 para 20 anos que Deus realmente me convenceu. E eu resolvi aceitar. Eu resolvi aceitar que não importava o que eu fizesse, eu nunca ia merecer o amor dele. E ele não estava esperando eu fazer A ou B para que ele me amasse. E só foi quando eu realmente aceitei isso que eu comecei a melhorar de verdade. Porque eu ficava sempre oscilando. Quando eu comecei a ter um entendimento melhor lá para os 15 anos, comecei a me abrir mais, aí eu fui tratada. Aí eu comecei a me abrir mais para minha mãe. Então foi melhorando, mas aí sempre havia um período que eu voltava tudo de novo.
E aí eu melhorava, eu voltava tudo de novo. E eu ficava com tanta vergonha de orar para Deus e falar: Senhor, aqui estou eu de novo, orando pela mesma coisa, exatamente. Falando dos mesmos problemas, e eu ainda tô falhando nas mesmas coisas, e parece que eu tô andando em círculos e nada tá dando certo, passa ano após ano e eu ainda tô aqui. E Deus falou: e daí? Não é sobre você, eu te amo porque eu sou assim, porque eu sou esse Deus. E se você não me permitir te amar, você vai continuar andando em círculos. E foi somente quando eu aceitei esse amor que eu realmente consegui prosseguir e melhorar. Porque eu tava fazendo igual com os meus amigos. Eu tava procurando a aceitação, procurando a Nicole que eles gostariam. E Deus tava falando: eu quero a Nicole de verdade. E é essa que eu quero transformar. Não a aparência que você está criando, essa imagem, essa estátua. Não. Muito legal, Nicole. Olha outros dados aqui. No Brasil, a prevalência de transtornos de ansiedade entre adultos é de cerca de 9,3%. Isso significa que aproximadamente 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. Os transtornos de ansiedade também são comuns em crianças e adolescentes, afetando cerca de 10% dessa população. Ou seja, talvez até comece tudo com uma ansiedade desenfreada. Quando não tratada, vira depressão. A depressão é outra das condições de saúde mental mais prevalentes no mundo. A OMS estima que a depressão afete mais de 264 milhões de pessoas em todo o planeta, o que representa 3,5% da população mundial. No Brasil, a depressão afeta cerca de 5,8% da população adulta, o que corresponde aí a aproximadamente 11 milhões e meio de pessoas. Além disso, estima-se que cerca de 12% de adolescentes brasileiros sofram de depressão. Isso é um dado alarmante e muito pelo que a Nicole falou, a questão da aceitação. E o último dado que eu quero trazer aqui: a ansiedade e a depressão são frequentemente co-ocorrentes, ou seja, elas acontecem ou uma depois da outra ao mesmo tempo. Com uma pessoa que sofre de um transtorno, muitas vezes apresentados sintomas de outro. Sim. Um estudo realizado em 2017 com 7.427 adultos brasileiros encontrou uma prevalência de ansiedade e depressão combinadas de 9,8%, o que indica a importância do tratamento conjunto desses dois transtornos. A gente está falando aqui de dados estatísticos, né, que mostram que essas doenças têm atingido cada vez mais o número de pessoas, aumentado no mundo. E assim, Nicole, para a gente terminar esse podcast que foi assim extraordinário, uma das coisas que eu posso dizer para a pessoa que quer se livrar, você que está nos assistindo, quer livrar-se dessa situação, há saída para você, há solução. Está aqui uma pessoa que viveu, está aqui outra pessoa que viveu. Nós temos algo para dizer para você. Além da questão fisiológica, procure um psicólogo, procure um psiquiatra para se tratar, né? Busque a presença de Deus. Eu acho que isso é uma chave que tanto eu quanto você podemos testificar. Buscar a presença de Deus através da oração, através da leitura da palavra. Conversa com Jesus, conversa com Ele. Conversa com Cristo. Eu quero dizer para você, fala com Jesus. Outra coisa, pratique a gratidão, pratique a generosidade, agradeça a Deus pelas coisas boas que você tem vivido. Você está sem sentido na vida? Saiba que Ele pode ser a tua vida. Basta você crer no poder dele, né? E saiba que outras pessoas vão te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar, né? Busque ajuda de profissionais, busque ajuda de pessoas da sua comunidade religiosa, busque, né? Não hesite em procurar um psicólogo, mais uma vez a gente está falando, né? Ou um psiquiatra, se você
estiver precisando de apoio para lidar com toda essa situação, não hesite em buscar um profissional nessa área, tá bom? E Nicole, para nós encerrarmos esse podcast, uma palavra que você daria para essas pessoas que estão passando por graves transtornos de ansiedade e de depressão. Olha ali na câmera e fala agora para essas pessoas aí que estão nos assistindo. Uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus que você traria para essas pessoas. Eu sei que assim, eu não sei a história de cada um, né? E o que Deus me ensinou muito é que em certas circunstâncias nós devemos vencer um dia após o outro. Eu pensava, Senhor, eu não consigo fazer isso ou aquilo, eu não consigo ser essa pessoa. E Deus me falava, só levanta. Porque às vezes apenas levantar da cama já era muito difícil. Às vezes eu não conseguia nada, às vezes não conseguia nem pentear meu cabelo, não conseguia tomar banho, não conseguia fazer nada. E às vezes Deus me ajudava a dar um pequeno passo. E há várias coisas que podem acontecer e acho que a rejeição é algo muito forte. A gente às vezes é rejeitado pela nossa família, pelas pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente se sente rejeitado pela sociedade porque a gente falhou em ser um sucesso, atender às expectativas das pessoas. E às vezes a gente não sabe realmente o nosso papel, sabe? O porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente faz o que a gente faz. E tudo é um conjunto. É claro que a gente precisa tratar a nossa alma, tratar o nosso corpo e não tem como negligenciar isso. Mas eu sei que quando alguém que é maior do que a ferida que as pessoas nos causaram, maior do que a ferida que o mundo nos causou, do que as circunstâncias, e essa pessoa que é maior do que tudo isso nos ama e nos diz que nós somos necessários, de que a gente tem um motivo para estar aqui, que a única morte que valeu a pena foi a feita há 2000 anos atrás e que realmente fez alguma diferença, foi a dele, e que o mundo não vai ser melhor sem a gente aqui, porque Deus nos fez com um propósito, com um motivo para estar aqui. E na Bíblia fala que com o consolo que a gente recebe, a gente pode consolar outras pessoas. Então, as dores que a gente passa aqui, elas também servirão para trazer vida a outras pessoas, mas às vezes, em determinadas situações, a gente acha que não tem saída, que não vai ter como passar por isso. Mas Deus é muito maior do que tudo isso. E o amor dele é tão grande que ele é capaz de curar toda ferida, todo vazio, toda circunstância, toda rejeição. Não há nada que seja impossível para ele. E Deus usa profissionais, Deus usa realmente o detalhe de cada dia. Então teve muitos momentos que Deus falou, vai dar uma caminhada, e foi isso que salvou o meu dia. Mas no dia seguinte não era isso, era outra coisa. Então é o relacionamento com ele todos os dias, porque é Deus quem sabe o que o nosso coração precisa. Só Deus sabe por que ele nos criou. Só Deus sabe por que a gente está aqui, o que a gente vai contribuir. Mas mesmo assim, mesmo se a gente não contribui para nada, mesmo se a gente estiver atrapalhando tudo, mesmo se a gente não estiver conseguindo ser uma pessoa que faz alguma diferença, mesmo se a gente não estiver conseguindo realmente agradar as pessoas ao nosso redor, talvez todo mundo esteja reclamando de quem a gente seja hoje, mas Deus é aquela pessoa que nos olha e fala, você é o meu filho amado, você é a minha filha amada. E quando a gente tem um pai, tudo muda. Quando a gente tem um pai que nos ama acima de todas as coisas, quando a gente tem um pai que cuida de todos os detalhes, quando a gente tem um pai que a gente pode deitar no colo dele e chorar e saber que tudo vai ficar bem,
ou que mesmo que tudo esteja dando errado, a gente está no melhor lugar possível. A gente tem força para vencer mais um dia. Não uma semana, não um ano, mas vencer mais um dia. E é isso que faz tudo valer a pena. E se você é uma pessoa que conhece alguém que está passando por isso, seja esse filho de Deus que recebeu esse amor e que também vai entregar esse amor. Porque é esse amor que nos cura e que nos liberta. É sentir que a gente é amado apesar das nossas falhas, apesar daquilo que a gente não está conseguindo ser. É esse amor que não olha as aparências, mas olha o coração. E assim como Deus vê o nosso coração, nós devemos ver as pessoas como Deus nos olha. Não aquilo que a pessoa está falhando, não aquilo que ela não está conseguindo fazer, mas o que Deus vê nessa pessoa. E às vezes o que as pessoas precisam não é de alguém para apontar o que ela está fazendo de errado. Não é de alguém para criticar, mas alguém para estar do lado. Alguém para caminhar junto, para alguém falar, isso não é você. Você é capaz de muito mais. Alguém para ouvir, alguém para chorar junto. Porque por muitas vezes Deus me curou, porque Ele colocou alguém do meu lado para chorar junto comigo. Alguém que passou horas e horas e horas me ouvindo reclamar da vida, de falar de como tudo estava difícil, e a pessoa simplesmente me ouviu e ficou ali do meu lado. E talvez tenha sido isso que fez a maior diferença. Não foi nenhum conselho, não foi nenhuma lição de moral, não foi ninguém falando para eu fazer A ou B, porque de verdade eu sabia o que eu precisava fazer, eu só não conseguia. Então a gente precisa amar essas pessoas, porque é esse amor, é esse sentido de que fazer com que as pessoas se sintam importantes, fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes a algum lugar, mesmo que ela esteja falhando, porque todo mundo falha. Não existe alguém que esteja errando mais ou menos. Todo mundo precisa da misericórdia de Deus todos os dias. E é por isso que Deus é tão extraordinário, porque Ele não trata as pessoas diferente dependendo do que ela está fazendo. Ele sempre vai ser o mesmo, independente de qualquer coisa. Ele sempre vai entregar aquilo que Ele é. Então nós devemos seguir o exemplo dele. E eu sou grata a Deus por Ele ser quem Ele é e não ser nem um pouco parecido com o ser humano, porque se Ele fosse, nada disso teria dado certo. Mas é por causa de quem Ele é, do amor dele e de todos os mínimos detalhes em cada dia que fez tudo ser real e tudo ser diferente. Então é isso. Que palavra, hein? Nicole, quero te agradecer por estar aqui, por esse podcast que eu sei que vai ser bênção para muita gente. Amém. Pode ter certeza que muita gente vai ser alcançado por esse podcast. É um tema atual. Sim. Foi um tema muito ministrado no nosso Retiro Mergulhados na Adoração 2023, né? Sim. E hoje nós estamos aqui tratando mais uma vez sobre esse tema como um testemunho de bênção, de vitória. E você que nos acompanhou nesse podcast, passe para alguém, manda o link, apresenta esse momento aqui para pessoas que estão passando dificuldade, pessoas que estão passando por essas mesmas dificuldades. Eu sei que vai ser uma bênção para você. Nos acompanhe aqui no nosso canal, nos acompanhe aqui e passe esse podcast para as outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós estamos um abraço aqui do Ministério Nova Vida, aqui no Recanto das Emas, Brasília, Distrito Federal. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E lembre-se que aqui você tem pessoas que te amam e que vão te ajudar. Que Deus abençoe em nome de Jesus e fica na paz do nosso amado e bom Deus. Amém.